Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado. E aqui estamos reunidos uma vez mais, buscando aprendizagem dos teus ensinamentos, buscando entesourar recursos, favoreça o nosso crescimento espiritual, buscando aqui colaborar com o Senhor na obra de amparo, assistência aos sofredores, encarnados e desencarnados, em cujo número nos incluímos, ainda como necessitados do amparo, da proteção, do auxílio. E nós aqui agradecemos as bênçãos que temos recebido, o amparo que temos recebido da espiritualidade amiga. Pedimos a inspiração e a orientação para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance, tanto quanto ao movimento de assimilação e entesouramento dos conhecimentos, dos ensinamentos, quanto da sua irradiação e expressão no mundo, através de pensamentos, palavras, atitudes, ações, movimentando-os com fatores de indução para os irmãos que ainda permanecem ao largo do mundo espiritual, à margem da influência dos bons espíritos. As tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam a todos e aos irmãos aqui albergados e aqueles para os quais nós temos pedido o amparo, a assistência e o auxílio nesses momentos dolorosos, porque passamos em termos coletivos no mundo. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, estamos finalizando o capítulo 18, estamos estudando os últimos versículos e terminaremos hoje, se tudo correr como o programado. Então vamos lá. Capítulo 18, a partir do versículo 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. Primeiro versículo. E depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, e dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor, ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Na semana passada nós iniciamos o estudo do versículo 23, e hoje vamos terminar. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Já falamos da luz de candeia, que é aquela luz de conotação complexa, de um conhecimento parcial que era alimentado. Quando
chega o conhecimento novo, a revelação que nós temos estudado aqui, representada pela grande mó que foi lançada ao mar, significando aí, simbolizando, melhor dizendo, a revelação que nós hoje estamos estudando na sua terceira etapa, sua terceira fase. Então, torna aquela luz que era uma luz, até aquele momento, uma luz verdadeira, mas quando nós abrimos entendimento para o ensinamento superior que chega para nós, para fazer com que avancemos mais rapidamente, então a luz da filosofia antiga se torna uma luz mais fraca. Não alimenta mais, não condiz mais com a necessidade. E voz de esposa não mais em ti se ouvirá, ou seja, a partir da decisão de implementar a nova filosofia, então vai cessar o movimento de reprodução daquela ideia complexa. Já falamos aqui que a lei de reprodução é uma lei natural muito mais profunda do que nós imaginamos, porque normalmente quando nós falamos em lei de reprodução, nós vamos nos lembrar e vamos fazer uma alusão à perpetuação da espécie. Não, nós estamos falando aqui da lei de reprodução dos valores internos da filosofia de vida, que nós multiplicamos o mundo a partir do momento em que a razão adere à proposta e o sentimento multiplica. O sentimento é que é matriz das obras, dos fatos, dos frutos, dos acontecimentos, do homem novo, da nova vida, é o sentimento. A razão acolhe e o sentimento nutre. O sentimento nutre. Então, quando chega uma revelação, chega como uma mó, chega como um movimento retumbante, que sacode, vai causar um certo estardalhaço, vai causar um certo desconforto. Haverá as reações contrárias, como aconteceu tanto com Moisés da parte de Ramsés II, quanto com Jesus por parte dos doutores da lei, e modernamente com o Espiritismo, reação por parte da Igreja dos materialistas, que reflete um movimento de conotação social amplo. Porque existe um grande número que se levanta contra, e tem aqueles que serão os porta-vozes, os médiuns do movimento. Então, a partir do momento que nós adotamos, que nós aceitamos, então, evidentemente, que aí vai haver a luta interna com o homem velho, que era o homem que alimentava todo o processo anterior, que alimentava a luz anterior, que fomentou a Babilônia, com os movimentos da supremacia do forte sobre o fraco, que ainda perdura hoje na Terra, de modo ostensivo e de modo velado nas filosofias, nas doutrinas, nos sistemas econômicos, que ainda refletem o poderio do forte sobre o fraco. Velha luta que se trava na Terra entre o capital e o trabalho. E levou a consequências difíceis aí na história da humanidade em função da exploração
absurda do forte sobre o fraco, né? Lembramos aqui, amigo, nós estamos falando de um conceito trazido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 5, antes da edição do livro, o famoso livro Capital. A doutrina espírita já trabalhava um assunto que depois foi amplamente movimentado, agitado por Karl Marx na Terra. Nós estamos aqui fazendo apologia. Nós estamos aqui trabalhando fato histórico. Ora, infelizmente, só a citação do nome do nosso irmão e do livro já causa um desconforto naqueles espíritas que não seguem Allan Kardec, não usam o crivo da razão e do bom senso, têm medo de determinadas coisas e reagem com violência. Quando a reação é na pauta da violência, está definido o medo que se apossa nos corações. Nós, espíritas, não temos medo de nenhuma filosofia, de nenhuma doutrina, porque nós sabemos que o progresso, a força para progredir, ela é inata, o progresso vai se fazer naturalmente, mas a doutrina espírita chega como essa moto, ou como uma alavanca, conforme aprendemos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer com que a humanidade avance. E nós aqui não temos nenhum receio de tratar desses assuntos, porque nós não somos adeptos dessas filosofias. Nós somos espíritas, cristãos. E como tal, até na pauta de um posicionamento aí econômico no mundo, nós vamos nos reportar aqui ao Livro dos Espíritos. Logo, logo. Nós temos que ser maduros o suficiente para, num estudo espírita, termos condições de debater os temas, os assuntos, com isenção, com respeito por aqueles que nos trouxeram as ideias, cujas intenções foram as melhores possíveis, num tempo em que nós temos que contextualizar o surgimento das ideias, em que até as mulheres e as crianças tinham que trabalhar 12 horas no começo da era da industrialização na Inglaterra. Então, eu sinto muito se isso vai desagradar alguém que vai escutar esse assunto. Eu vou ser sincero com vocês, eu não estou preocupado com quem vai ficar desconfortável. Não é a minha preocupação. A preocupação aqui é nós debatermos com tranquilidade os assuntos. A Kardec tinha medo de debater ideias? Não. E Kardec acreditava no espiritismo, nas ideias que os espíritos trouxeram, quando ele se deparou com elas? Não. Mas ele teve a honestidade intelectual de se render às evidências, dos fatos. E é o trabalho que nós devemos fazer. O nosso propósito aqui é o amadurecimento do pensamento crítico. Eu não sou filósofo formado, não tenho formação nessa área, mas isso me parece um argumento bem coerente e lógico com o que aprendemos em doutrina espírita. Desenvolver pensamento crítico. Aliás, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, foi elaborado com base no método socrático, na maêutica, que propunha o parto das ideias. Então, nós estamos trabalhando aqui com a voz de esposo e de esposa. Então, nós estamos trabalhando aqui também para que do nosso interior haja o parto das ideias espíritas que esposamos, ou seja, que nós demos nascimento no mundo a novas coisas, a partir do que nós estamos elaborando, para que o mundo, a partir de nós, se transforme. Ou se o mundo não quiser se transformar, ficar ainda a reboque dos impactos, nós vamos nos transformar. E quem sabe nós, fazendo coro com Kardec na questão 872, no final da sua argumentação
extraordinária, quem sabe nós merecemos ir para um mundo mais avançado depois desta existência. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Tem perversidade no mundo? Tem pouca ou tem muita? Muita. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada. E para merecermos e repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Vocês conhecem? Allan Kardec. Prazer em conhecê-lo. Para quem não conhece, é o seu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o 872? 872, último parágrafo. Então, amigos, sinto muito. Se o mundo não melhora, vamos fazer os esforços para merecermos ir para um mundo melhor. Se não quiserem ouvir nossa voz, quiserem manter o mundo sob a dominação do forte, nosso trabalho aqui, qual que é? Encerrarmos nos templos e ficarmos orando? Mas nós agimos, atuarmos, suando sangue na sociedade para que ela melhore. Sem violência. Conforme Paulo fez, saiu pelo mundo, para mudar o mundo. Será que Paulo saiu pelo mundo para fundar igrejas, amigos? Ou foi para fermentar novas ideias nos corações? Vamos pensar. Então a voz de esposa, não mais em ti se ouvirá na pauta daquelas ideias complexas que mantinham a Babilônia. A Babilônia está hoje ainda aí sofisticada. Está sendo difícil nós conseguimos virar essa página, a página da história. Então vamos lá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Os mercadores. Já falamos bastante aqui. Se nós falamos em esposo e esposa, o casal primordial, razão e sentimento, que gestam as ideias, os fatos e multiplicam no mundo, fundando escolas, fundando empreendimentos, aos quais nós vamos aderindo. Os mercadores são aqueles que compram e vendem. E são aqueles que negociam conosco. Essa ideia sua é muito boa, gostei dela. Nós vamos divulgar no mundo. Então o elemento compra porque alguém vende. E é por isso que toda árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada da terra. O João Batista vai dizer, ainda agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que meu pai não plantou será cortada e atirada no fogo. Falando aí do movimento do exílio. Isso no que reporta ao processo finalístico, quando os espíritos são muito rebeldes, que está acontecendo. Mas o objetivo é nós colocarmos o machado, que vocês vão notar que o machado tem uma semelhança com a alavanca na ponta. Então nós estamos trabalhando aí com a doutrina espírita, inserindo a alavanca na raiz, de onde nós retiramos a seiva complexa, para substituirmos. Para que não fiquemos à mercê do processo de fora, do impacto, dos acontecimentos dolorosos, que vêm para o bem. Os acontecimentos dolorosos estão na pauta da misericórdia para produzir e promover os abalos para que nós nos transformemos. Nós podemos ouvir o abalo da Mó. A Mó tem um símbolo da grande Mó que nós estudamos aqui. A Mó tem um símbolo de... É interessante que a Mó, na antiguidade,
ela era movida pelos animais, certo? Quadrúpede. Movia a mó, e a mó então ia moendo ali milho, azeitona, etc., para produzir. Então nós podemos utilizar... Azeitona também era na mão? No lagar também, lagar a mó. A azeitona era moída pela pedra. A uva, né, também, né, pisava, mas a azeitona era pelo lagar. Tenta pisar na azeitona para você moer ela com o pé. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai furar o pé. Não é? Então nós estamos trabalhando aí com o símbolo Amor como sendo a revelação que chega, a pedra, não é isso? Quem é que vai mover essa pedra na intimidade para mudar? O próprio indivíduo, que é o artífice, já estudamos aqui também o artífice, se lembram? Do 22? O próprio indivíduo, que é o artífice do seu destino, vai utilizar a força para progredir, que é inata, que nós desenvolvemos nas faixas animalizadas, nos instintos. Aí o símbolo do quadrúpede. Então, as próprias forças instintivas que nós desenvolvemos é que nós vamos utilizar para mover essa mó para quebrar as más inclinações agora. Moer as más inclinações. Que ainda nos alimentam. Então, vocês vão notar que nós vamos transformar um alimento superior em algo que nós vamos ingerir, vai enraizar-se e nós vamos produzir, daí o símbolo da árvore, produzindo frutos. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Eu me lembrei, quando estava trabalhando aqui o assunto, eu me lembrei de Mateus 18, quando os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior. Lembra-se? Quem é o maior no reino dos céus? É o maior, não é isso? Porque os teus mercadores eram os grandes. Naquela mesma hora, 18:1, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos de modo algum, entrareis no reino dos céus. Menino é o símbolo da simplicidade, da humildade, da receptividade pura. Então, por isso que se nós não recebermos como menino, nós não vamos compreender. Porque o maior no reino dos céus é considerado o menor no mundo material, que é humilde. Já o maior na terra é o mais cristalizado. Quem é o maior na terra? No tempo de Roma, quem eram? Os imperadores, os generais, a Babilônia. Eram os maiores, os que mais massacravam eram os maiores, os mais poderosos, certo? Então o maior é o mais cristalizado no orgulho, no egoísmo, na vaidade e na cobiça. E dão causa a discórdia e a delinquência em todas as direções. Falamos aqui no início dos trabalhos dos grandes reinos da Terra. Foi citada a Inglaterra, com suas complicações. Na Inglaterra não é mais do que Babilônia e Roma repaginadas. Inglaterra. Certo? Tanto que a Inglaterra foi o maior império da Terra. Inglaterra ou a Espanha, um dos dois aí levou o título do maior da Terra. Aliás, acho que da Espanha se dizia que
no Império Espanhol, não sei se no Império Espanhol, no Império da Inglaterra, o sol nunca se punha. Porque eles tinham terras em toda a circunferência do globo. Acho que é Inglaterra, né? Inglaterra, não é isso? Foi lá pro Oriente, né? É, Acho acho que é Inglaterra, isso mesmo. É, a Espanha também colonizou vários países aqui na América do Sul, né? Sim. Pra cá, mas pro Oriente foi a Inglaterra. Por isso que, quanto ao tamanho, porque a Espanha dominou desde a América do Norte até a ponta da América do Sul. Olha o tamanho disso. Podia ter chegado aqui a Espanha, né? Tava tão perto. E a onda eu não sei, porque os espanhóis não conseguiram unidade. Fragmentou. Os portugueses, bem ou mal, conseguiram uma unidade. O Brasil pensa da extensão que tem. Para uma ideia de unidade que nós almejamos, nós entendemos que vai ser a tônica no futuro, um país que já é grande já é um meio caminho andado para uma unidade, do que uma fragmentação, entendeu? Fica aí uma ideia para nós pensarmos. Então, os mercadores. Mercadores é quem compra e vende. Somos nós mesmos. Nós aqui. Tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Não é? Nós aí fazemos as palestras aí no YouTube, nas redes sociais, disponibilizamos. Tem alguém que vai comprar a ideia, que vai seguir. Então, nós temos que ter aquele cuidado. Eles estão seguindo a nós, ou é Jesus, ou é Kardec? Porque Jesus vai dizer assim, eu não vim de mim mesmo. E Paulo dizia, eu não prego a mim mesmo, mas eu prego a Jesus. Então nós estamos pregando a quem? Kardec, Jesus ou a nós mesmos? Nossas próprias ideias. Que nós, de uma forma sutil, deixamos permear a doutrina espírita e vendemos como se fosse uma ideia espírita. Acontece a sutileza. A sutileza das coisas. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que nós estamos sempre buscando fazer uma conexão aqui com o texto de Kardec, porque, em termos de doutrina espírita, até o presente momento, não temos nada melhor do que Allan Kardec. Interessante, né, Júlio? Porque a gente ouve por pessoas que não são espíritas, quando a gente fala que é espírita, eles falam, muitas às vezes não se sente bem, mas falam uma grande verdade. Você é kardecista? Né? E é isso mesmo que nós somos, kardecistas. Ou pelo menos deveríamos ser, porque Sim. Na prática o que se vê por aí, infelizmente, Certo. não estou querendo julgar ninguém não, mas aqui nós temos que observar que nós somos chamados a fazer um juízo. Somos chamados a fazer um juízo. Nós aqui estamos falando, nós vamos falar aí, ó, porque todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias, que são os processos enganadores, a base do magnetismo, da persuasão magnética de uns para com os outros, que leva a enganar, porque quando você por ingenuidade, por inocência, ou até por má fé, você utiliza o corpo da doutrina para você poder vender a sua ideia, aí você está nessa pauta aí da feitiçaria, consciente ou inconsciente, buscando magnetizar, porque temos elementos que são muito eloquentes, são veementes na retórica, então eles utilizam essa força para poderem instilar ideias próprias sob a sombra da doutrina espírita. Às vezes fazem isso conscientemente, às vezes fazem isso inconscientemente, porque não estudaram a fundo a doutrina espírita, ou não estudamos, vou me inserir no processo, não estudamos a fundo a doutrina espírita e ainda a ideia pessoal ainda permeia, que é o processo anímico, é o animismo.
Cada um de nós ainda tem uma cota sua de influência no discurso, seja no trabalho, na palestra, no estudo, seja como médium. Mas o que nós temos que desenvolver é o senso crítico e a boa intenção. Não podemos ter uma intenção oculta. Se a intenção é atônica, o erro vai ser natural, porque somos imperfeitos. O problema é quando nós enganamos, porque aqui nós estamos trabalhando com a ideia do engano. Engana voluntariamente, pela feitiçaria, emprega conscientemente uma força magnética persuasiva para implantar determinado ponto de vista. O sermão profético fala muito disso, né? Dos falsos profetas, né? Que é o que vamos falar aqui, porque é o 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na palavra. E nela se achou o sangue. A Babilônia se tornou a pedra de tropeço para muita gente. A Babilônia massacrou, perseguiu, feriu. E nós temos tido aí, no nosso trabalho mediúnico, repercussões desse movimento da Babilônia, nos nossos trabalhos aqui, porque é a tônica. A Babilônia representou ali um centro, um filtro importante de civilização, onde muitos de nós encarnamos. A humanidade, vamos lembrar que a humanidade, naquele tempo, não era tão numerosa quanto hoje. 8 bilhões naquele tempo tinha muito menos do que 1 bilhão. Então, as encarnações passavam ali pelo Egito, Babilônia, Pérsia, Síria antes, os hititas, passavam por ali. Depois, a Grécia foi tomando um protagonismo, os Balcãs ali, falando da grande península, Peloponnese, os Balcãs, e depois Roma, Península Itálica. Então, isso, nós passamos por ali, como nós sabemos aí. Então, e o massacre que foi feito de profetas e dos santos, o sangue ficou ali. O que nós queremos dizer com isso? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos que foram mortos na terra. Nós vamos trabalhar os mortos aí. Mas primeiro vamos falar do sangue. Vamos lembrar vamos lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 4, versículo 10. Quando o Senhor pergunta a Caim onde está Abel, no versículo 9, no versículo 9 está assim: e diz o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue é exatamente o valor filosófico, profético que entrou na consciência daqueles que perseguiram. Eles mataram os profetas, mas a voz dos profetas entraram na mente, entraram na consciência. Então a voz do sangue está lá, porque o sangue aí simboliza a vida, simboliza o esforço, o sacrifício prático na existência para que nós realizemos uma determinada obra. É o símbolo do sangue, certo? Nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos, a virtude sempre que resistimos ao mal. Então, quando nós estamos na pauta da resistência aos más tendências, já tem virtude. Então, é o sangue que está circulando. Nós estamos fazendo uma transfusão de sangue no esforço.
o sangue antigo nosso sendo beneficiado pelo sangue novo, que chega, que é o sangue do morto, perceberam? Que nós matamos, perifericamente, morto, mas interiormente vivo. Enquanto que nós estávamos vivos para os valores da Babilônia, mortos para os valores de Jerusalém. Ficou claro? Ficou claro? Um exemplo bom é Herodes e João Batista. Herodes e João Batista. Que é como se fosse a reciclagem no tempo. Herodes, Babilônia, João Batista, Jerusalém. Reciclagem no tempo. Hoje, Espiritismo, Jerusalém renovada e o mundo, o materialismo contra, por exemplo, ou os falsos profetas, que ainda querem manter um sistema antigo. É interessante, né? O Luiz lembrou do... Fala o que você falou dos profetas, do sermão profético, né? Os verdadeiros e falsos profetas. Como que é atual, né? Nos credos. Você vai lendo assim, você vai... Quando se fala em verdadeiro e falso profeta, nós estamos falando de religiosos. Nós estamos trabalhando com o texto bíblico, com Jesus. Então, quando se fala de profetas verdadeiros e falsos, é de religiosos. Não é de ateus que estamos falando. Porque o ateu é profeta verdadeiro da sua ideia. E o ateu, muitas vezes, tem sentimentos melhores que os muitos religiosos. Porque não contaminou, né? Ele faz o bem, busca o bem comum. O que é melhor, né? Por que o mundo precisa de quem pratica o bem comum ou de religiosos? Praticamente, Porque nós estamos vendo religiosos aí fazendo apologia de armas. É uma coisa muito importante, não é nem pratica o bem, né? A doutrina para o bem coletivo, Religiosos né? corruptos. Não, a tônica Coletivo, é, não é? A religião Essa é que é a fundamental. proposta, né? a tônica do espiritismo. Quando a gente faz, aí a gente pensa assim, né? Faz pro vínculo, né? Lá para nossa família, sei lá, para O grupo de... conhecido, mas o que Jesus propõe, né? Por isso que ele foi parar na cruz, né? Que eles chamaram de revolucionário, é esse coletivo aí. Mas quando que as você se pessoas propõe a não- fazer em a maioria não casa, aceita. você faz lá fora. Se você faz em casa, consequentemente você vai fazer lá fora. sim, sim. Né? Não, consequentemente, não acho não. Eu acho É que... isso aí. Eu não acho, gente. Não, temos interesse. Tem os interesses. Eu Nós falo temos assim, isso. se Nós você temos... faz, é sinal que você tem a consciência de Não, fazer. Agora, se você pode fazer lá fora igual. Se não faz, ela se corrompe aí. Então, Porque você tem que levar Falso você tem que levar em conta a intenção. Porque A Deus olha, dificuldade porque é Deus olha, exatamente essa. porque Deus olha a intenção. Paulo, o que Paulo dizia? Paulo dizia o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu faço. O que ele está falando? De tendência. Você quer fazer o bem, quer fazer a caridade, mas o seu eu antigo impede a sua natureza, a sua própria natureza no dia a dia. Você não consegue. Sempre que a gente pensa Entendeu? em fazer o bem a alguém, mas antes nós colocamos a palavra Mas aí é o homem velho. é o homem velho mandando, mas fulano vai utilizar para isso, para aquilo outro, mas E nós ainda vamos continuar ainda nessa tônica um bom tempo, amigos. será? E não é fácil, gente, não é fácil. Claro, Fernando. Nós agimos assim, Fernando. Não, eu estou dizendo é para mim mesmo. Não, vamos. Porque Exatamente. a questão 365, vamos lembrar da 365, eu quero trazer um ponto aqui. Mas vamos tomar um choque de realidade. 365. O espírito progride em insensível marcha ascendente.
Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Uhum. Então, o elemento, nós podemos aqui, estamos aqui desenvolvendo o espiritismo, estudando a fundo, mas vamos supor que nós temos alguma história na ciência em alguma vida passada. Vamos supor, e aqui é muito provável. E que a gente retorne na prova para trabalhar na ciência. Certo? Nós ainda vamos escorregar, né? Sim, claro. Nos atavismos científicos do passado. Agora, é muito... Que nós vamos ser cientistas, por exemplo, só nesse exemplo, Sim. vamos ser cientistas para mergulhar o cientificismo na mentalidade nova que estamos aqui sedimentando para que saia coisa diferente. Mas é muito bom quando a gente escorrega, não, eu falhei nessa, né? Que a gente percebe. Exatamente. Já é um avanço, né? Agora, a tônica do espiritismo é a seguinte, ó. Tônica do espiritismo, assim, você for pegar aquela tábula rasa, aquele conceito mais basicão para eu praticar no mundo, qual que é? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, nós temos que observar a lei de Deus. Então, a lei de Deus é muito clara, 10 mandamentos, certo? Agora, se eu, com conhecimento de causa, vou para a rede social disparar fake news, eu estou sendo religioso? Estou desmentindo, sendo hipócrita, que eu estou desmentindo o mandamento que diz que eu não posso prestar falso testemunho. Ou se eu distorço algum outro ensinamento, mandamento, eu estou adulterando. Certo? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Então, no exemplo da fake news, o homem que dispara fake news está fazendo tudo que pode pelo bem de todos? Ou qual que é o propósito dele? Disseminar o mal. Isso é perversidade não tão fortemente disfarçada. Inclusive... Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, Fernando. Aí você engata eu quero... que os Espíritos são muito claros para nós, quando eles definem definem para nós o que temos que fazer. 770A. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Não é para pagar dívida, certo? Uhum. É para chegar à perfeição. Para uns, a expiação. Qual a melhor expiação? Fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Por que fazer o bem é expiação? Vamos lembrar de Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque eu tenho que contrariar meu coração. Isso aqui é expiação, mas é a melhor expiação. Sim. Qual que é a melhor expiação? Você contrariar voluntariamente seu impulso ou você deixar que o ladrão venha e te roube alguma coisa com a arma na mão? O que é melhor? O que é menos doloroso? Deixar que o ladrão te rouba. É? Mais doloroso é você vencer o seu desejo. Então, o ladrão não está com a arma na mão. Hã? O ladrão está com a arma na mão. O ladrão não vai falar assim, meu irmãozinho, por favor, você me cede o ladrão está com a arma na mão. o seu bem material? Ele vai falar assim com você? O ladrão está com a arma na mão? Sim. Então você vai ceder para ele. Não, mais fácil, em termos de evolução, em termos de consequência, é você usar a consciência, cortar na própria carne, do que você deixar o ladrão, meu amigo, o ladrão para vir te cortar é muito pior. Hein? Porque você conhece a consequência de você atuar no seu coração e cortar. O ladrão, você não conhece a reação do ladrão, conhece? O ladrão pode ter ingerido uma droga,
Aí você desencarna. Se você desencarna no assalto, o que você vai chegar no mundo espiritual que eles vão falar com você? Pois é, amigo, se você tivesse ouvido a voz do sangue do irmão, lá da doutrina espírita, feito maior soma de bem do que de mal, ajudado os carentes, você não ia ser assaltado. Gente, ajuda aí, ué. Tá difícil de entender? Vamos pensar. Então, vamos pensar. Só a frase, Essa duas maneira que você frases. colocou que foi Não, estranho. a maneira que eu coloquei está correta. Como é que é? O que é preferível? Ah, A dor de você cortar no seu coração ou a dor da violência que vem de fora para dentro? Você cortar. Lógico. Com o coração. Agora, qual que dói mais? A cortar com o coração. Exatamente. Sem entendi, dúvida. agora entendi. Exatamente aí. É fazer a rola virar o É. contrário. Dói muito mais. E às vezes é difícil. E dói muito menos. Se for pensar. Dói muito mais, dói muito menos. Aí eu estou fazendo de propósito para você. Momentaneamente, Sabe por que dói vai muito doer mais. menos? Porque você não vai economizar reencarnações. Se você deixar a vida te levar e chegar no ponto de você ser assaltado, você vai ter que voltar na próxima para fazer o que não fez voluntariamente. Ficou claro, amigo? Eu preciso ter ali no quadro para desenhar. Desculpa aí eu falar com veemência. Não, porque é tão profundo que a gente tem que É. refletir, né? Você está economizando reencarnação. É isso mesmo. Ah, é mais fácil o ladrão me levar. Beleza. Aí você toma um tiro, desencarna para o mundo espiritual, vai ficar no umbral, você vai ficar revoltado. Você não vai concordar que levou um tiro. Porque você foi privado do convívio familiar, você deixou mulher, você deixou esposa, você deixou dinheiro no banco, deixou opção de pendência. Aí você vai para o umbral. Vai curtir uma revolta lá. Vai custar sair do umbral. Vai para a colônia, para aprender o que já aprendeu, que já ouviu na doutrina espírita. Vai reencarnar de novo para fazer outra vez. Então é melhor, gente, a gente cortar no coração com a espada da consciência. Dói mais, mas dói menos. Deu ideia? É a causa, não é, Júlio? O que é que dói mais? Uma encarnação ou duas? Duas. Então fazer o que tem que fazer. Lógico. Coloca na carne e evita chegar. Porque não adianta você falar assim, vai doer, vai doer, mas não dói menos. É o que ele está falando. Porque daqui você podia fazer, terminar aqui. É aquilo que Jesus falou com Públio, lembra? Aqui é o momento. Agora. Aqui você pode. Você pode Economizar várias N encarnações. Várias encarnações. Vou ficar aqui, então fique. Vou ficar de boa aqui no Império Não fica. Romano, que eu gosto aqui mesmo é Você quer do que- orgulho, né? Agora, com certeza, se ele tivesse dito sim, ele teria sofrido menos. Só mais uma Isso aí? legislatura. Aqui, o Divaldo que conta um caso. O elemento, ele reencarnou, ele ia ser abastado, ele e a esposa, ia receber 3 filhos, mas eles preferiam curtir a vida, não ter filho, para passear, certo? Tiveram um filho. 2 chegaram pulando o muro para assaltar a casa e deram tiro nos 2. É o que ele não aceitou. Ou vocês acham que o assaltante que pula a casa da gente, o muro, não tem nada a ver, tá? É assim, uma coisa aleatória. É uma casa, né? Aí depois tem que voltar na próxima encarnação, juntar os cacos, voltar na próxima encarnação, receber de volta os 2 espíritos que cresceram naquela sanha terrível. Tô pior assim. O que é melhor? E ela deixar eu fazer o muro baixo, abrir o coração e já ajudar? Você não vai ser assaltado. Mas é porque que fala que dói mais? Que é o melhor do mesmo. É lógico. Mas Mas é o melhor do mesmo. Agora, Mas é tão prazeroso também quando você consegue já gosto de terminar só o... fazer esse movimento. Isso é expiação, né, Porque Júlio? o importante, por isso é que o importante, amigos, é a gente cultivar a boa intenção. A boa intenção. Já ia falar, o que Porque nós não vamos, esse é o norte. nós não vamos conseguir praticar, sair daqui e vamos praticar lá fora 100%, porque tem 40 anos que eu estou tentando e não consigo. Todo mundo. Eu comecei com 16 anos.
Tem um grau de ineficiência aí, mas tem também, né? Estou esforçando. Então, ninguém vai conseguir. Agora, o que vai... Aqui no Livro dos Espíritos, amigos, acho que aparece aqui 33 vezes, se não me falha a memória, que Deus olha a intenção. Então, você pega no PDF, coloca a palavra intenção e vai contando quantas vezes aparece. E a boa intenção é que vai te definir. Ó, você tinha que chegar você encarnou para fazer tantos por cento pelo seu filho, vamos pôr lá, 70%, certo? Você conseguiu fazer 35%. Chega no mundo espiritual, pensando bem, foi o que eu consegui fazer, tá muito bom. Porque foi o que ele mereceu. Ô, Júlia, mas o Pra cara chegar que... nisso aí, que eu acho... Eu ia falar que o cara que faz o fake news, muitas vezes, ele acha que ele tá fazendo pro bem. Fake news? Mas aí, Não, pra ele é uma Tudo verdade. bem, Pra ele não é fake news. ele Pra acha. Ele acha que é uma Ah, bom, verdade. se Eu tô ele- falando da questão da intenção. se ele tem ele conhecimento acredita, né? espírita, Sim. Aí não adianta tá. o que ele acha, é o que ele já leu. É o que ele leu, exatamente. Se ele é evangélico, mesma coisa. Porque ele escuta todo dia no templo, Eu tô querendo dizer o seguinte, Falar se de- é a intenção... intenção. Aí você vai falar, Vai deixa eu falar depender uma do coisa. grau. Porque é o seguinte, por isso que eu estou te falando o seguinte. Vamos voltar no que nós falamos aqui, dos 3 grupos de espíritos aí na Terra, selvagem, semi-selvagem. Qual que é a boa intenção do selvagem e do semi-selvagem, gente? Sobreviver. Por isso que nós não podemos julgar, gente. Mas Nós não nossa, sabemos a intenção. Tudo bem, o elemento ele está... Eu não estou falando aqui para espírita, eu não estou falando para selvagem semi-civilizado. Nós não devemos julgar, mas a gente já tem Não, analisar. conhecimento, para discernir um monte de coisa. Não, porque aqui, ó. Porque aí vem essa questão que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Fulano é liberdade, Paraná, fé, família, Paraná. Mas os atos não são assim, gente. O que diz são os atos da pessoa. Pois é, mas, Eles dizem Mas- pela pessoa. A mas pessoa qual que é finge, o... Fala o que Júlia ela falou quiser. agora. A Não. pessoa fala o que ela quiser, mas aqui, ó, o que tá Pois é, mas nós não tá conhecemos o grau de evolução. Esse espírito aí é selvagem? Isso que eu falo, a gente tá... Ele é semi-civilizado, está aprendendo as primeiras letras da religião? Porque tem muitos selvagens semi-civilizados que estão aprendendo as primeiras letras do Evangelho. Então eles vão misturar o Evangelho com o seu substrato. Por isso que nós temos que a ninguém julgar. Nós vamos distinguir. É isso que eu tô falando. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Para quê? Para nós não fazermos igual. Mas o... E ajudar. Como é que a gente ajuda, minha amiga Erlane? Como é que você ajuda esse que você não sabe qual grau de evolução? Dando um bom exemplo. Só. Argumentação saudável, se for pertinente. Prece. Se você tem uma ascendência sobre a pessoa, você pode argumentar com ela de maneira amigável, Não é prece. de maneira saudável. Se você não tem, não adianta. Manda vibração. É prece. De paz. Vai mandando. Porque você não sabe o coração. Pode ter. Qual que é a melhor intenção de um selvagem é diferente da nossa. Mas Deus vai julgá-lo pela intenção. Por quê? O que é que o selvagem sabe fazer? Matar. Mas o Júlio, Matar para sofrer. Cuidado com o sofisma, hein? Cuidado com o sofisma. Eu estou de olho em você. O que é isso? Cuidado com o sofisma. Ele tá pegando a biblioteca dele. Ele está indo lá no Picuinha. Eu conheço. não vou não. Porque ela falou fake news, né? Meio que fake news é mentira para quem. Pois é, mentira. Eu acho que ela falou que pode estar espalhando uma mentira sem saber. Não é isso que você quis dizer? Achei que aquela Aquela é verdade verdade pra absoluta ele. para ele. É, mas tem o Sim, recurso mas pra sem internet. maldade, Mas veja bem. sem Não, pois é, mas eu maldade. acho assim, Sem é muito maldade, cômodo consigo entender. nos escondermos atrás da minha ignorância. Falar, eu não sabia. Se você não sabia, você não pode divulgar. É. Primeira coisa, notícia, isso. A gente, será que isso? Eu sei se aquilo, eu sei. Só perguntar no Eu Google, sei lá se no eu sei. navegador. Eu Copia, sei. cola e pergunta, é verdade? Eu sei se eu sei que aquilo é claro para mim. Se eu tenho dúvida, eu não poderia mandar para frente. Hoje Não existe poderia. a maldade. Eu não sei se é verdade ou se é falso.
mas eu não conheço aquela informação. Hoje nós temos eu não o- domino aquela informação. Hoje Então, nós- é muito mais, é É, fácil hoje eu nós responder. temos os recursos. Claro, Hoje, quem está escutando selvagem, semi-civilizado e adiantado, tem um recurso da internet que possibilita você, com copia e cola, descobrir se é verdade. Ah, essa notícia aqui, copia, é verdade? Não, não é verdade, aí vai aparecer lá. Certo? Sim. Se é duvidoso, o que nós aprendemos com o Kardec? Vamos rejeitar 10 verdades do que adotar uma mentira. Vamos esperar a passagem do tempo. O tempo não passa em vão. Agora eu queria finalizar o assunto aqui do bem. Aí na 860, olha aqui, essa pergunta aqui é profunda, tá? Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Vamos, calma. Vou dar um exemplo. Você sai lá do mundo espiritual, com seu mapinha, todo bonitinho, né? Aquele material bonito, brilhante do mundo espiritual. Se você não sabe se é papel, se é plástico, se é vidro, o que é aquilo, um negócio diferente, aquele negócio bacana, né? Até brilha assim e tal. Vai ficar preso Ó, no papel. você tem um compromisso aqui com determinado espírito que você o espoliou lá no passado. Você o roubou, tomou dele o dinheiro. Então você esse elemento vai cruzar o seu caminho um dia. E pode ser que aconteça algo desagradável. Mas a misericórdia divina vai te chamar, lá quando você tiver 16 anos, por exemplo, para ser espírita. Aí se você adotar o espiritismo, quem sabe você vai evitar esse acontecimento? Deu para entender? Deu. E eu acredito que sim. Deu? Então vamos repetir a pergunta? Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem por sua vontade e seus atos? Fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Eu acho que sim. Pode-o se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que escolheu. Cabimento. No caso do assalto lá que você O fala. cabimento vai ser se você mudou a sua mentalidade ou não. Aí vai ter cabimento ou No não. caso do assalto. 860. É o exemplo do assalto. Assalto. Porque se você adotou a doutrina espírita, começou a fazer o bem, certo? Campanha do quilo, vai distribuir sopa, marmitex, um dia você vai chegar no coração desse elemento, pelo bem. Você vai ajudar a família dele, tá entendendo? Aí você vai, por bom exemplo que você vai dar, ele vai evitar que ele se torne um assaltante. Consequentemente, ele não vai cruzar o seu caminho. E se cruzar, nada de mal faz, né? Não, Você vai estar, aí igual eu já te contei. acresce que, agora que vem o diferencial aqui, ó, conclusão. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, lembra da expiação? Qual a melhor expiação? Fazer maior, 770. Qual a melhor expiação? Fazer maior soma de... Vai ser que eu acabei de ler aqui, ó. Fazer maior soma... Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Qual é o objetivo único da vida? Fazer o bem. É frequentar a igreja? É ir para o templo? O objetivo único da vida é fazer o bem. Facultado lhe é impedir o mal. Então não basta fazer o bem, você tem que impedir. Não, porque você fazendo o bem, você impede o mal. Inclusive nesse nível que eu estou falando. Aquele do exemplo que ele Você vai fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Aí o elemento que ia te cruzar seu caminho 20 anos lá na frente, você já antecipou pela misericórdia. Parte do seu sofrimento. Já antecipou, você está fazendo bem desembolada, fazendo bem desembolado, dessa gíria por aí. Aí você vai chegar naquele coração 20 anos antes. Aí não vai ser o elemento de 20 anos depois que vai te assaltar, que vai ter mudado a vida. Sobretudo aquele que
facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Ficou claro aí? O que eu queria dizer, Júlio, Acabou que eu não falei porque eu queria falar do neoliberalismo. Ela na próxima. Você tá muito Não, dá profundo, tempo não, uma hora. para nós espíritos entrar nessas fake news é um risco muito grande porque vai atingir um número muito grande de pessoas. É. Quer dizer, eu vou aumentar muito mais ainda minha dívida. Exatamente. Né? Porque pode atingir milhões. Sim. E depois? Que Jesus nos abençoe. Deixa eu terminar aqui para nós.